O conto a seguir foi postado especialmente aos que possuem alguma limitação à leitura, tais como os deficientes visuais, os idosos, os dislexos, entre outros. Meu relógio. Historieta instrutiva. De Mark Twain. Meu belo relógio andara 18 meses sem adiantamento nem atraso, sem defeito algum em qualquer parte que fosse de seu mecanismo, sem parar. Eu acabara por achá-lo infalível nos seus julgamentos sobre o tempo, e por considerar sua constituição e sua anatomia como imperecíveis. Mas um dia, ou antes uma noite, deixei-o cair. Afligi-me com aquele acidente no qual via o anúncio de uma desgraça. Apesar disso, pouco a pouco acalmei-me e afastei meus pressentimentos supersticiosos. Para maior segurança, porém, levei-o ao principal relojoeiro da cidade a fim de regulá-lo. O dono do estabelecimento tomou-o das minhas mãos e o examinou com atenção. Depois disse: "Está atrasado 4 minutos. O regulador deve estar deslocado para a frente." Tentei interrompê-lo para fazer-lhe compreender que meu relógio andava perfeitamente. Mas nada. Todos os esforços humanos não puderam impedir que meu relógio estivesse atrasado 4 minutos e que o regulador estivesse deslocado para a frente. E assim, enquanto eu, andando ao seu redor e cheio de agonia, suplicava-lhe que deixasse meu pobre relógio em paz, ele, fria e tranquilamente, terminava seu ato infame. Meu relógio, naturalmente, começou a adiantar-se, e cada dia mais. No espaço de uma semana, foi atacado de uma febre furiosa, e seu pulso subiu a 150 pulsações por minuto. No fim de 2 meses, deixara longe os melhores cronômetros da cidade e avançara sobre o almanaque mais ou menos 13 dias. Achava-se já em meados de novembro, gozando os encantos da neve, enquanto que outubro ainda não se despedira. Eu estava adiantado no aluguel da casa e em todos os pagamentos, de tal modo que a situação se tornava insuportável. Tive de levá-lo a outro relojoeiro para regulá-lo novamente. Este perguntou se meu relógio já fora consertado. Respondi-lhe que não, pois não houvera necessidade. O homem lançou-me um olhar de alegria má e imediatamente abriu-o. Depois, colocando no olho um diabólico instrumento, examinou o interior do mecanismo. "O relógio precisa imperiosamente ser limpo e oleado", disse ele. "Depois o regularemos. O senhor poderá voltar daqui a 8 dias." Uma vez limpo e oleado, depois bem regulado, meu relógio começou a andar lentamente como um sino que soa com intervalos longos e regulares. Comecei a perder os bondes, a atrasar meus pagamentos e deixar passar a hora de meus encontros. Meu relógio concedia-me graciosamente 2 ou 3 dias de prazo para meus negócios, e em seguida deixava-me protestar. Cheguei gradualmente a viver na véspera, depois na antevéspera, e assim sucessivamente até que, pouco a pouco, comecei a perceber que estava abandonado e sozinho na semana passada, enquanto o mundo vivo desaparecia à minha vista. Pareceu-me sentir, no fundo do meu ser, uma nascente simpatia pelas múmias do museu e um grande desejo de ir conversar com elas sobre as últimas novidades. Tive que voltar então a um relojoeiro. Este indivíduo pôs o relógio em pedaços sob meus olhos e me disse solenemente que o cilindro estava muito grosso e que era preciso reduzi-lo em 3 dias às suas dimensões normais. Depois desse concerto, o relógio pôs-se a marcar a hora média, mas se recusou obstinadamente a qualquer outra indicação. Durante metade do dia não cessava de zumbir, de latir, de gritar. Espirrava e soprava com tanta força que perturbava inteiramente meus pensamentos, e não havia na cidade outro relógio que lhe fizesse frente. O resto do tempo, porém, dormia e se atrasava, divertindo-se pelo caminho, até que todos os outros relógios que tinham ficado para trás o alcançassem. Ao fim de 24 horas, aos olhos de um juiz imparcial, parecia chegar exatamente nos limites fixados. Mas uma média exata não é mais que uma meia virtude para um relógio, e decidi-me a levá-lo mais uma vez à casa de um relojoeiro.
Soube por ele que o eixo de escapamento estava quebrado. Exprimi-lhe minha alegria por não se tratar de coisa de importância. Para dizer a verdade, eu não tinha ideia do que pudesse ser o eixo de escapamento, mas não quis dar a perceber a um estranho a minha ignorância. O homem consertou o relógio, mas o infortunado perdeu de um lado o que ganhava de outro. Partia de repente, depois parava inteiramente, tornava a partir e parava ainda, sem nenhum cuidado pela regularidade de seus movimentos. E, cada vez, dava sacudidelas como um fuzil que recua. Durante algum tempo, acolchoei meu peito com algodão, mas, por fim, fui obrigado a recorrer a um novo relojoeiro. Este último desmontou-o como os outros já tinham feito e examinou um momento os destroços com sua lente. Depois deste exame, vamos ter, disse ele, dificuldades com o regulador. Repôs o regulador no seu lugar e fez uma limpeza completa. O relógio, desde então, andou muito bem, apenas com um ligeiro detalhe. Em todos os 10 minutos, os ponteiros se cruzavam como um par de tesouras e manifestavam daí por diante a intenção bem firme de caminharem juntos. O maior filósofo do mundo seria incapaz de saber a hora com semelhante relógio, e, de novo, tive que me ocupar em remediar esse estado desastroso. Desta vez era o vidro que estava com defeito e que atrapalhava a passagem dos ponteiros. Além disso, uma porção de rodas estavam necessitadas de reparo. O relojoeiro fez tudo isso do melhor modo, e desde essa ocasião, meu relógio funcionou excepcionalmente bem. Somente depois de haver marcado a hora muito exatamente durante um meio-dia, de repente as diversas partes do mecanismo se punham a caminhar juntas, zumbindo como um enxame de abelhas. Os ponteiros também começavam a girar sobre o quadrante tão depressa que se tornava impossível discernir sua individualidade. Distinguia-se apenas qualquer coisa semelhante a uma delicada teia de aranha. O relógio vencia suas 24 horas em 6 ou 7 minutos, depois parava de um golpe. Fui com o coração dilacerado à casa de um último relojoeiro. Enquanto ele desmontava meu relógio, eu o examinava atentamente. Preparava-me para interrogá-lo severamente, pois a coisa estava ficando séria. O relógio me custara $200, mas já estava por 2 ou 3 mil com os consertos. De repente, reconheci naquele relojoeiro um dos miseráveis com quem eu já tratara, mais capaz de repregar uma máquina a vapor do que consertar um relógio. O celerado examinou todas as partes do relógio com grande cuidado, como os outros tinham feito, e pronunciou o veredictum com a mesma firmeza. Ele está produzindo muito vapor. É necessário deixar aberta a válvula de segurança. Por única resposta, deixei-lhe um formidável soco na cabeça. Ele morreu e eu ainda tive que fazer as despesas do enterro. O meu falecido tio William, Deus tenha sua alma, costumava dizer que um cavalo é um bom cavalo até o dia em que toma o freio nos dentes, e que um relógio é um bom relógio até o dia em que os relojoeiros o pegam e o enfeitiçam. Ele também perguntava a si próprio com certa curiosidade qual o ofício procurado pelos estanhadores, armeiros, mecânicos e ferreiros que não tinham conseguido vencer. Mas nunca ninguém pôde esclarecê-lo sobre esse ponto. Para ler este conto, acesse www.poeteiro.com